Nós temos tido o privilégio de descobrirmos algumas coisas, mas mesmo assim somos seres inconscientes sobre aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor realizou, as estruturas que o Senhor produziu, quem afinal de contas o Senhor é, quem afinal de contas nós somos. Sabe, somos seres que nos envolvemos com a Tua graça, com a Tua glória, com a Tua realidade, e não temos consciência de quem o Senhor é, quem nós somos, o que o Senhor fez, o que o Senhor estruturou, e todas as coisas que o Senhor preparou para aqueles que Te buscam, aqueles que Te encontram, aqueles que vivem com o Senhor uma vida real e verdadeira. Nós Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de estarmos em busca todos os dias de uma realidade mais profunda contigo. Nós Te damos todo o louvor pelo... Eu não sei nem qual palavra no português eu poderia utilizar, mas, sabe, não é só uma questão de nos valorizar, é uma questão de nos reconhecer, é uma questão de nos amar, é uma questão de nos entender. É tantas coisas que o Senhor fez que eu perco até nas palavras para conseguir dimensionar o que realmente o Senhor tem nos dado. Então, obrigado, querido Jesus, na minha ignorância, obrigado na minha pequenez, obrigado na minha incapacidade de Te agradecer, mas obrigado no Teu precioso nome, para a glória do Teu reino, e a Ti, meu Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Quem pode se assentar? Normalmente pastores pensam rápido. Eu fico impressionado com a capacidade que tem esses cabras conseguir pensar. Bom, gente, eu não considero um desafio, eu considero um privilégio poder falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Alguém que, nesse período todo que nós temos nos reunido aqui, se fosse em outro tempo, seria comum falar dele todos os dias. E depois que eu tive a oportunidade de nascer de novo, eu fiquei tão preocupado em ver as pessoas terem a oportunidade do novo nascimento, terem a oportunidade de adentrar dentro do reino dos céus, que não foi que eu esqueci do Espírito Santo, mas eu entendi que se as pessoas conhecessem o reino, entrassem dentro do reino, aprenderiam a ter um relacionamento com ele. E nós falamos muito pouco sobre o Espírito Santo até o dia de hoje. E, bom, eu sou o que sou, vou me tornar o que eu vou me tornar, tenho o que tenho, alcancei o que alcancei, vou alcançar o que tenho que alcançar, e todas as coisas por causa dele. Se hoje eu estou aqui, é por causa literalmente dele. Pastor, Jesus é fundamento. Se Jesus é a porta, o Espírito Santo é o guia e a chave que abre essa porta. O Espírito Santo é aquele que nos faz nos parecermos com Jesus. O Espírito Santo é o responsável por fazer Jesus real para as pessoas. O Espírito Santo é responsável por fazer com que os céus, que está aqui, se torne real, mesmo sem a gente poder vê-lo. Ele é responsável por todas as manifestações sobrenaturais. Ele é tão real, tão rico, tão verdadeiro, que a grande maioria das pessoas hoje, elas não sabem nem quem Ele é. É engraçado que até denominações, embora eu não goste de usar essa frase, essa palavra, esse vocábulozinho, até denominações que são completamente anti o Espírito Santo têm reconhecido que Ele é uma pessoa, porque afinal de contas hoje é um desejo do próprio Pai, como Rei Pai, e o Filho como um Rei Filho, de que todos reconheçam o Espírito Santo, reconheçam a obra do Espírito Santo e reconheçam a grandeza de quem Ele realmente é. Uma das coisas que me entristece muito é que as pessoas elas não sabem se relacionar com o Espírito Santo e nem tampouco sabem quem é Ele. Hoje, se você prestar atenção, Jesus um dia aqui na terra disse aqui o seguinte: vocês mexem com o Pai, mexem com o Filho, mas com o Espírito Santo vocês não mexem não. Você vê que existe um carinho todo especial da Trindade com a pessoa do Espírito Santo. Você vê que existe um carinho todo especial tanto do Pai quanto do Espírito Santo. O Pai chama o Espírito Santo de meu Espírito. Quem me entendeu? O Senhor Jesus deu ao Espírito Santo o reconhecimento como o Espírito de Cristo. Quem consegue me entender? Existe todo um cuidado completamente especial acerca da pessoa do Espírito Santo, que é necessário que você entenda. Hoje, se as denominações elas não reconhecerem o Espírito Santo, vai fechar as portas. Pastor, mais do que a Jesus? Por favor, não me chame de herege. Mais do que a Jesus. Se as pessoas não reconhecerem o Espírito Santo, vai fechar as portas. Mais do que a Jesus.
Porque é possível conhecer a Jesus e lidar com o Jesus religioso, que não é o Jesus da Bíblia. É possível se relacionar com Jesus religiosamente, mas é impossível conhecer o Espírito Santo e se relacionar com Jesus religiosamente. É impossível conhecer o Espírito Santo e não se relacionar com Jesus em uma realidade absoluta e incrível. Então, quem torna Jesus real e quem muda a estrutura de um ambiente para um pedaço dos céus é o Espírito Santo. Por isso que quem não o reconhece, quem não reconhece as suas manifestações e quem não vive com as suas manifestações passa problemas complicados. Eu não vou dar nome aos bois, mas quem tem ouvidos ouça, e um pingo no i é uma frase para quem entende. Um grande ministro de Deus trouxe uma profecia trazendo uma maldição da parte do próprio Deus para aqueles que perseguissem as obras do Espírito. Um grande ministro famoso por um período passou a perseguir as obras do Espírito. Engraçado, um homem cheio de saúde como ele morreu tão inesperadamente. Por que será? Enquanto ele defendia um evangelho genuíno, permaneceu de pé e foi se propagando durante todas as nações. Eu achei tão interessante que depois que ele começou a perseguir o movimento do Espírito, ele morreu tão rápido. Por que será? Se tem uma coisa que o Pai não aceita, se tem uma coisa que o Pai não engole, se tem uma coisa que o Pai não passa dentro dele, é conseguir conviver com pessoas que perseguem a liberação do Espírito ou a realidade do Espírito Santo. Deus fica completamente indignado de qualquer pessoa tocar no Espírito dele. Jesus, a expressão da vontade do Pai, manifesta em um corpo físico aqui na terra. Ele disse: blasfemem contra o Pai, blasfemem contra mim, mas não blasfemem contra o Espírito Santo. Porque se blasfemarem contra o Espírito Santo, não tereis vida nem aqui, nem em lugar nenhum. Não tereis mais perdão se blasfemarem contra o Espírito Santo. Nós vemos um Espírito mais adocicado e um Pai e um Filho mais ativo. Mas nós não entendemos a atividade do Espírito Santo, porque não entendemos quem é Ele, nem como Ele funciona como uma pessoa. A maioria das denominações que são completamente religiosas hoje passaram a aderir à realidade do Espírito Santo, não. Passaram a aderir à cópia daqueles que possuem realidade. Existem muitas pessoas hoje que falam de um Espírito sem ter a realidade desse Espírito, nem dentro de si, nem um relacionamento com Ele. Existem muitas pessoas no dia de hoje, eu te dou louvor, querido Jesus. Eu te dou louvor. Existem muitas pessoas no dia de hoje que copiam palavras de quem tem um relacionamento com o Espírito Santo simplesmente para se passar como se tivesse um relacionamento com o Espírito Santo. Escutam pessoas que desenvolveram um relacionamento com o Espírito Santo e repetem tais frases simplesmente para ganhar a mesma credibilidade de quem tem um relacionamento com o Espírito Santo e de quem desenvolveu um relacionamento com o Espírito Santo. Quem está comigo? São pessoas que chamam o Espírito Santo de pessoa, mas não têm realidade dele como uma pessoa. São pessoas que falam que o Espírito Santo é uma pessoa, mas nunca o reconheceram, nem como uma pessoa, quem dirá o trataram como uma pessoa. São pessoas que declaram que o Espírito Santo ele é sensível, mas nem tampouco estão preocupados em perseguirem o sensível. São pessoas que não entenderam a amabilidade do Pai e do Filho acerca do Espírito Santo, o cuidado do Pai e do Filho acerca do Espírito Santo, o carinho, o zelo que a Trindade tem com o Espírito Santo. Jesus foi bem claro: toque em quem você quiser, mas se pôr a mão nele o negócio vai ficar feio. Parece que eles não conseguiram entender que colocar as mãos do Espírito Santo é colocar as mãos dentro de um vespeiro. Mexer com o Espírito Santo é pedir para morrer. Eles conseguem entender isso? O Pai sonhou durante toda a história liberar o povo, o Espírito Santo. Eu me sinto tão honrado de poder falar dele. Ele sonhou a história inteira, em ter o tempo em que ele pudesse dar o Espírito Santo para operar com todas as letras. Na antiguidade, no tempo antigo, na época do Antigo Testamento, algo acontecia que era muito interessante. O Espírito Santo ele poderia adentrar dentro de pessoas para cumprir o objetivo do rei dentro delas parcialmente. Ele poderia entrar dentro de pessoas para fazer o que o rei queria que fosse feito, mas só para um desígnio, só para algo específico. Ele não poderia entrar dentro de uma pessoa e alterar a estrutura da pessoa. Quem me entendeu? Esse sempre foi o desejo do Pai. Sempre foi o anseio do Pai,
que o precioso Espírito dele, o Espírito do futuro Cristo, que todos haveriam de conhecer, mas já existia, e já havia sido crucificado antes da criação dos céus e da terra. E Cristo é esse que antes de nascer já havia sido crucificado, e antes de ser crucificado já era o Salvador da humanidade. Muitos que não têm o Espírito Santo não entendem isso. Nós gastamos 3, 4 horas teologicamente para ensinar um doutor da lei. Nós gastamos 30 segundos para explicar para uma pessoa que tem o Espírito Santo. Aí o doutor da lei diz, não é porque fulano é ignorante, não é porque fulano é ignorante, é porque fulano tem a fonte do conhecimento. Você está tentando descobrir e utilizar a sua inteligência. O Pai sonhou e arquitetou com todas as letras que chegasse um tempo onde o Espírito fosse dado sem medida, onde o Espírito fosse liberado de uma forma tão preciosa, tão graciosa, tão grandiosa, tão inacessível, tão indiscutivelmente incrível, que esse Espírito teria autorização para transformar o ser humano à imagem do Rei, não operar por meio do Rei, mas transformar o ser humano à imagem do Rei, para que o ser humano agisse exatamente como o Rei age. Você está comigo, pelo amor de Deus? Vamos de novo, talvez foi muito rápido, você não entendeu. O desejo do Pai era que não somente o Espírito Santo cumprisse uma obra de Deus dentro de uma pessoa, que adentrasse dentro daquela pessoa e cumprisse algo, não. O desejo do Pai era que o Espírito entrasse dentro daquela pessoa e transformasse aquela pessoa no Rei. Por isso ele é Rei de reis. O desejo dele é que ele pudesse produzir vários Cristos, vários Jesus, vários filhos de Deus. Agora está mais fácil de engolir, né? O desejo do Pai foi tão grande que ele falou assim, para não ter problema, para eu existir divisões, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar meu filho como cabeça e o resto tudo é o corpo dele. Ou seja, o corpo dele é meu filho na terra. E quem vai treinar o meu corpo, ou melhor dizendo, o meu filho, é o meu governador. É o meu espírito. Você consegue entender? Eu não vou colocar qualquer pessoa para te ensinar, eu vou colocar o meu espírito dentro de você. É muito poderoso isso aqui. Vocês entendem isso? Ele ansiou durante toda a história preparar as estruturas e as necessidades e as coisas para que nós tivéssemos o privilégio de termos agora não mais um governador que tem uma missão para operar dentro de você, ou seja, para te usar para operar para o Rei. Você entendeu? Ele entrava dentro de você, cumpria o que era para ser cumprido e saía de novo. Poucos eram aqueles que tinham a oportunidade de ter o Espírito Santo dentro das pessoas. Moisés teve o Espírito Santo dentro dele em pequenas medidas. E olha o que ele fez. Elias teve o Espírito Santo dentro dele em pequenas medidas. Olha o que ele fez. Segundo o relato da boca do próprio Cristo, hoje o Espírito Santo é nos dado sem medidas. E nós não somos capazes de entender o que ele fez e nem o que somos capazes de fazer. O Espírito Santo descia dentro de alguém, vinha, estava sobre alguém, adentrava dentro do corpo dessa pessoa, possuía o espírito, a alma e o corpo, de uma forma bem dócil e preciosa, e operava a vontade do Altíssimo, de uma forma incrível. A pessoa tinha total controle do corpo dela, mas ela recebia habilidades supernatural, elas recebiam habilidades sobrenaturais. Elas recebiam força sobrenatural, elas recebiam inteligência sobrenatural, elas recebiam, Jesus, elas recebiam capacidades inacreditáveis, porque o Espírito do Senhor estava sobre eles. Moisés, o grande homem de Deus, numa certa via, o Senhor Deus não trouxe o Espírito Santo só para ele e para outras pessoas. Deus pegou da pequena parcela que Moisés tinha e partiu daquela pequena parcela e dividiu com outras pessoas. Aquilo que já era pequeno foi dividido entre várias pessoas. E todos viveram coisas incríveis com tão pequena parcela do Espírito Santo. Sorria para quem está do seu lado, diga para ele, não se sinta ofendido. Se for mulher, diga, não se sinta ofendida. Diga para ela, eu te amo.
E eu preciso dizer o que está escrito. Diga ao seu irmão, somos reis. Amém? Porém ignorantes. Somos ricos e passamos fome. Moramos dentro de uma grande e vasta abundância de águas e morremos de sede. Agimos como religiosos, não sendo religiosos. Usufruímos de migalhas, tendo direito de pães, por falta de conhecimento. Do mesmo jeito que Oséias disse que aqueles que têm falta desse conhecimento perecem. E o pior, atraem um espírito de ignorância geracional. Um pai ignorante produz um filho ignorante, porque recebe uma maldição dos céus. Pastor, o senhor tem como explicar isso? Porque senão eu vou acabar pensando que o senhor é um herege. Eu te explico. O pai disse que por causa de eu ignorar o conhecimento dele, isso seria transferido geracionalmente de pai para filho. Basta ler Oséias. Nós sempre lemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, que é o famosinho de Oséias, e a outra parte o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Termina o versículo. Ninguém termina esse versículo de ler. As pessoas só falam essa frasezinha e virou um jargão no meio evangélico. E também no nosso meio, você pode ter um carro de 500 mil reais e ele ter que ficar estacionado na sua garagem porque você não sabe dirigir. Você pode ter um computador de última geração, que custa hoje aproximadamente 17 mil reais, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. E ele permanecer em cima da sua mesa, porque você não sabe nem qual botão que você aperta, com medo de apertar um e ele explodir. Quando trabalhava com informática, eu achava engraçado as senhoras, moço, se eu apertar aqui não estoura? Eu falei, bora apertar isso aí para a gente ver se estoura, não estoura? O projeto do pai era estabelecer literalmente o governador dele dentro da terra. Vira para quem está do seu lado, diga para ele, o sonho dele era ver aquele espírito tão precioso para ele. Tão precioso para ele. Espírito que ele zela e cuida de todos os lados. Espírito que ele fala mal do meu filho, mas se falar dele eu mato. Se mexer com ele o negócio estraga aqui em cima. Espírito esse que ganhou o título de meu espírito. Você consegue entender no peso disso daqui? Escutar meu filho já é demais. Agora dizer que é meu espírito significa que é exatamente igual. Nós temos facilidade de encontrarmos com Jesus Cristo, enxergarmos Jesus Cristo, porque Ele, afinal de contas, personificou-se em um corpo físico aqui para nós. Ele encarnou em um corpo físico, Ele não reencarnou, Ele encarnou em um corpo físico. Não seja religioso com essa frase. Ele habitou dentro de nós de um corpo físico, então nos é muito fácil percebermos ou imaginarmos Jesus Cristo em forma de uma pessoa física. Mas nós temos tanta dificuldade de conhecermos o Espírito Santo, tanta que o próprio Cristo foi obrigado a dizer, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Vamos entender o versículo? Sabe por que o mundo não pode receber? Porque o mundo não conhece esse Espírito, simplesmente pelo fato de não ver. Vou repetir de novo, que a grande maioria nem entendeu o que eu disse. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Por que eles não conhecem esse Espírito? Por quê? Porque não o vê. E por isso não podem receber. Enxergá-lo vai além de imaginá-lo com um corpo físico. Enxergá-lo é entender quem ele realmente é. Deita aqui, Sara, por favor. Imagine ela agora como um corpo morto. Imagine isso, por favor. A pergunta é, todos estão chorando por aquele corpo, mas o que faz aquele corpo estar naquela condição? É porque algo que habitava dentro daquele corpo deixou de habitar lá dentro. O que habitava lá dentro que deixou de habitar? O quê? O Espírito. A partir do momento que a pessoa chega-se o dia dela e ela morre, o Espírito que habitava dentro dela é removido. Então significa que isso aqui só se torna um? Agora a pergunta é, quem é a Sara? Que no caso é a jovem que está deitada aqui. Quem é ela? A que saiu de dentro do corpo ou a que está deitada no corpo? Que está deitada aqui? Tem certeza? Quem tem certeza disso, levanta a mão, deixa eu ver.
Agora, afinal de contas, quem é a Sara? Quem saiu de dentro do corpo dela ou o corpo que está deitado? Quem acredita que é o corpo, levante a mão. Quem acredita que é o espírito, levante a mão. Vamos lá. Corpo primeiro. Corpo primeiro. Vamos lá. Corpo primeiro. Quem acredita que a Sara é o corpo, levante as mãos rápido. Até ela acha. Agora abaixa as mãos. Quem acredita que é o espírito, levante as mãos. Felizes aqueles que acreditam que é o espírito. A Bíblia descreve que a carcaça vai ser deixada e nós nos encontraremos com Jesus. Nós quem? O espírito? A verdadeira Sara não é quem está deitado aqui. A verdadeira Sara é quem está dentro do corpo deitado. O verdadeiro você não é aquele que você contempla no espelho. O verdadeiro você é aquele que está dentro de você. Por isso que um coração feliz formoseia o rosto. Quando se trata de coração, estamos falando de uma alma espiritual, não é física. Vocês conseguem entender isso aqui? O verdadeiro ser não é o corpo que está aqui. Quem já viu luva? Nós não temos esse hábito de usar isso aqui no Brasil. Agora, se você sair daqui do Brasil e for para o Canadá, for, por exemplo, para os Estados Unidos chega a dar mais ou menos 9 graus abaixo de zero. Se você for para uma região onde tem frio, como por exemplo na minha terra onde eu vim, você vai aprender a usar luvas de lã para esquentar os dedos. Quem gosta de andar de moto aqui, você não imagina a dificuldade que é andar de moto no frio. Suas mãos, elas congelam, você perde o sentido, você perde a sensação que os dedos existem. Tanto que quem anda de moto tem que aprender um macetezinho. De 3 em 3 segundos você tem que apertar a sua mão assim, ó, para o sangue circular. Isso aqui quando eu andava de moto eu aprendi com meu pai. Para você conseguir fazer o sangue circular nas mãos, para que você não fique com ela com reflexo mais lento, porque você vai precisar apertar um freio muito rápido, você vai precisar acelerar, fazer alguma coisa numa hora específica, para a sua própria segurança. Quando você sai e você vai para uma região onde você precisa deslocar da sua casa, por exemplo, no exterior, a casa é toda aquecida. Você precisa colocar vestes que vão cobrir o seu corpo para que você tenha condição de ir para aquela região onde você está. O que acontece? Fácil. Você coloca roupas, coloca suas luvas e vai. Quando você volta para a sua casa, a primeira coisa que você faz quando você volta para a sua casa é tirar suas luvas e colocar no depósito. Porque quando você volta para a sua casa, você não precisa mais de luvas. Entendeu, não? Ou seja, quando você pode voltar para a sua casa, você não precisa mais das suas luvas. O seu corpo é um revestimento que você recebeu para te habilitar a viver aqui dentro da terra. Ter reinado nos céus e ter reinado na terra. Usufruir do mundo espiritual, usufruir do mundo terreno. Os anjos trabalham com aquilo que é espiritual. Os animais trabalham com aquilo que é terreno. Nós trabalhamos tanto com aquilo que é espiritual quanto com aquilo que é terreno. Quando nós vamos voltar a casa, nós deixamos a nossa luva e nos encontramos com o nosso Redentor. Porque afinal de contas, assim como as vestes que vestem o seu corpo só são vestes, o seu corpo só é uma veste que veste o seu espírito. Quem me entendeu, diga amém. Porque o verdadeiro você mora dentro de você. A verdadeira Sara não está deitada aqui, simplesmente. Está dentro do corpo, deitado aqui dentro. Quem me entendeu, diga amém. Se eu não conseguir compreender isso daqui, eu não consigo avançar em nada com o Espírito Santo. Ou seja, nós temos facilidade de encontrarmos com Cristo porque nós temos o hábito de olhar somente para as luvas. Um rapaz, quando quer casar com uma mulher, ele olha para ver se as luvas são bonitas ou se são feias. Normalmente, homens jovens não gostam de luvas velhas. Tem aqueles que gostam, tem outros que não. Normalmente, homens velhos amam luvas novas. E se uma só não der, ele fica com duas. Porque luvas novas faz com que ele se sinta mais novo. É bem desse jeito. Ou por que você acha que existem mulheres que fazem todo aquele tratamento de recapagem das luvas? Só para se sentir mais nova? Pastor, existe isso cientificamente comprovado? Claro. Vire para quem está do seu lado e diga para ele, você é medido de 2 formas. Por sua idade cronológica e por sua idade biológica. Você pode ter uma idade cronológica alta, com uma idade biológica
baixa. Quem já viu que tem mulheres de, por exemplo, a Luciana não aparece a idade que ela tem. A Fabiana tem 12 anos e meio. Às vezes quando a gente pega ela sorrindo um pouquinho assim, ela parece uma menininha de 17 aninhos, não parece? Não tem cabeça de uma menina de 17 anos. Mas às vezes ela sorrindo e brincando assim, ela parece uma menininha de 17 anos. Por quê? Porque a idade cronológica dela é diferente da idade biológica. Existem pessoas que são completamente diferentes. Agora, existem pessoas que são muito novas, que aparentam ser extremamente velhas. Pastor, o que tem a ver isso com o Espírito Santo? Simples. Nós passamos a vida inteira aprendendo a apreciar o corpo das pessoas, a luva das pessoas, e não o conteúdo da luva. Uma luva esconde se as unhas estão feias. Como um sapato esconde se você fez as unhas ou não fez. Tem mulheres que trocam todo o seu figurino só porque não fez as unhas. É bom, como eu não fiz as unhas, vou ter que usar um salto tampado na frente. Ou um sapatinho muito bem esperto. Um sapato tampa os pés rachados. A micose que você já fez tratamento, não conseguiu remover ela de jeito nenhum. As marcas do trabalho que você fez com os seus pés. Ou as luvas com as suas mãos. Ou seja, a carcaça ou as luvas ou o corpo esconde o que realmente existe dentro. O propósito do corpo não foi simplesmente ocultar o que está dentro. O propósito do corpo foi produzir intimidade com aquilo que está dentro. Você não entendeu? Esse aleluia horroroso seu, você não entendeu nada. O propósito do corpo é produzir intimidade com aquilo que está dentro. Nós somos corpo do Cristo, que é Espírito. Por isso nós temos mais intimidade com Ele que está dentro do corpo. Vamos de novo. O propósito do corpo é produzir um contato mais próximo com aquilo que está dentro. Nós somos corpo do Espírito Cristo, que habita dentro do seu corpo. Ou seja, aquilo que não é corpo tem mais dificuldade de se relacionar com ele. Por isso que o Espírito de Cristo, que habita dentro do corpo de Cristo, não pode ser recebido pelo mundo, porque o mundo só consegue enxergar a luva de Cristo. Quem me entendeu? Por isso que o mundo não conhece, porque não enxerga. Quem se relaciona com o corpo não se relaciona com o Espírito. Quem se relaciona com a luva, quem fica louco pela luva, quem fica desesperado pela luva, não se relaciona com o Espírito. Isso aqui serve para mim, principalmente para todos vocês. Nós ficamos desesperados para ver o corpo de Cristo. Às vezes mais do que escutar o próprio Cristo falando com você em Espírito. Os louvores hoje, quero te ver. Mas a grande maioria das pessoas querem vê-lo no corpo, não em glória. Observe para você ver, a grande maioria das pessoas que disseram que viram Cristo, viram Jesus em corpo. Verdade ou mentira? Eu conheço pouquíssimas pessoas que o viram em glória. Pouquíssimas pessoas. Quando eu o vi, não vi o rosto dele, eu vi o corpo. Muito rápido. Foi o corpo. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? O corpo foi criado com o intuito, com o objetivo de dar uma proximidade maior de relacionamento com o Espírito. Por isso que o corpo é um portador da glória de Deus. Por isso que o corpo é portador do poder de Deus. Eu tenho um Espírito que opera poderosamente através de um corpo cheio de poder. Quem me entendeu? Vamos de novo. Eu tenho um Espírito que opera poderosamente através de um corpo cheio de poder. Por isso que o poder reside no corpo e não no espírito do ser humano. O espírito do ser humano carrega a opinião de Deus. E essa opinião determina o quanto o corpo carrega de glória. Quem está comigo, pelo amor de Deus? Por isso que a intenção de Deus transformarmos em um corpo é literalmente nos dar a condição de termos um maior relacionamento com o Cristo. Por isso que nós devemos nos encontrar com Jesus para nos relacionarmos com o Cristo ressurreto. Jesus andava com o Cristo dentro. O seu corpo anda com você dentro. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: o Espírito da verdade. Diga um pouquinho mais alto: o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Se o mundo está dentro de mim, eu vou me preocupar com o corpo e eu nunca vou conhecê-lo. Pastor, mas como que eu vou falar com o Espírito Santo? Que jeito que eu falo? Mas ele é uma pessoa. Pessoas amam se relacionar.
Pessoas amam conversar. Pessoas desenvolvem intimidade ao ponto de confidenciar coisas. Por exemplo, eu escutei coisas ali no quarto que eu fiquei de costa há 10 minutos atrás. Eu imaginava algumas coisas bem menores. Ele me disse: filho, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, e aquilo lá. Eu falei: o senhor está brincando? Ele falou: é. Se nós permitirmos que o conceito do mundo habite dentro de nós, nós vamos ficar tão preocupados com o corpo que nunca vamos conseguir enxergar o espírito como uma pessoa. Porque para nós o que é uma pessoa é um corpo e não quem possui intelecto, inteligência. O que determina o ser humano uma pessoa não é o corpo que ele possui. Porque se for por isso, um cachorro também é uma pessoa. Um dinossauro é uma pessoa. Um gato é uma pessoa. Um pássaro é uma pessoa. Eles são animais? O que torna uma pessoa é ela ter emoções, intelecto, a pessoa ter condição de raciocínio. Nós temos um espírito que simplesmente para por um segundo e separa Paulo e Barnabé para uma obra. Que ser sem corpo é esse que tem capacidade de separar pessoas para uma boa obra? Tem uma frase que é muito repetida em Apocalipse, principalmente nos primeiros capítulos. Deixa eu ver quem sabe. Relacionado com o Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz. Espera aí, então significa que ele tem boca e fala. Só uma pessoa dotada de intelecto, de inteligência, é capaz de produzir uma palavra. Uma palavra é reflexo ou produto de um pensamento. É expressão de um pensamento. Somente alguém com intelecto é capaz de conseguir pegar um pensamento, transformá-lo em uma palavra e liberar sobre uma pessoa. Será que alguém que não é uma pessoa tem poder de ressuscitar a Cristo do meio dos mortos? Tem poder para fazer todas as coisas que ele fez? Exemplo, a diferença do Espírito Santo e uma pessoa comum é que ele é uma pessoa divina. Vamos lá, Márcio, levanta e dá um abraço no Bruno. Olha que legal, quando um se vê: ô, meu parceiro, tudo bem? Dá um abração dele, pega na mão aí, bem, querido. Para um minutinho, para, vocês vão fazer o slow motion. Não, abraço de frente, slow motion, parou. Olha que interessante. Olha que coisa interessante, nós temos o Márcio dando um abraço no irmão Bruno. Um está sentindo o calor do corpo do outro. Um está sentindo uma expressão de carinho do outro aqui, fazendo um tapinha nas costas. Então deu um abraço, deu uma seguradinha, sentiu o calor. E tem algo que acontece aqui que a gente considera espiritual, mas é um contato de alma. Você já reparou que quando você abraça alguém que te ama, você sente esse amor no abraço? Quem já experimentou isso aqui, pelo amor de Deus? Você já reparou que quando você tem um carinho por uma pessoa, você consegue perceber isso num simples toque? Ou seja, nós temos a oportunidade de percebermos essas tais coisas. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: porém o Espírito Santo, que é uma pessoa como você, que não precisa de um corpo para ser uma pessoa, ele age diferente, completamente diferente. Vem cá, Márcio, para aqui. Não, para aqui, vira para mim, mocinho. Dá um passinho para trás, quietinho aí. Quando o Espírito Santo ele vem falar com você, ele vem dar um toque em você, ou ele chega próximo de você, nós costumamos a nos abraçar. E quando nós nos abraçamos, a primeira coisa que nós sentimos é literalmente o calor da pessoa. Nós sentimos o cheiro da pessoa, nós sentimos alguma coisa relacionada com a pessoa. Mas quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, as coisas elas são alteradas. Nós começamos a sentir o calor dele, que não é bem um calor, é fogo. Nós começamos a sentir a realidade da presença dele, que não é tão comum como todas as pessoas imaginam que é. No meio de quando ele começa a se aproximar, nós começamos a sentir cheiros da unção, cheiros de orvalho, cheiros de sensações completamente diferentes. Nós começamos a perceber eletricidade andando sobre todos os nossos corpos. Nós começamos a perceber uma realidade completamente diferente de quando ele chega. Quando ele começa a chegar, ele traz os seus atributos de uma pessoa divina. Nós não sentimos simplesmente um toquezinho. Arrepios começam a passar sobre o nosso corpo. Eletricidade começa a andar sobre o nosso corpo. As coisas começam a ser completamente alteradas dentro de nós. Por quê? Porque quando ele quer se relacionar conosco, ele vem próximo de nós e traz os seus atributos espirituais. E quanto mais perto ele chega, quanto mais profundo ele chega, mais perto ele chega de nós, mais nós começamos a sentir a realidade dele dentro de nós, que é completamente diferente. Por isso que é comum quando você se relaciona com ele sentir calor, eletricidade, dormência, a realidade da presença de um ser divino. Você sente que seu amigo está perto de você quando ele é físico, você também sente o dobro
daquilo que ele é pelo fato de ser espiritual. É bem diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. Nós sentimos o calor dele chegando próximo de nós sentimos a realidade da presença dele perto de nós sentimos a eletricidade que vem perto dele, cheiro de orvalho, sensações, calor andando sobre o nosso corpo, ventando dentro de nós, aquela voz dele, que para nós, em pessoas físicas, quando conversamos com pessoas físicas, entra dentro do nosso ouvido. A dele é um pouquinho diferente, ela entra dentro de você, sai de dentro de você, entra dentro de você, dá volta dentro de você, penetra dentro de você de uma forma completa. Queima com um fogo dentro de você. Eu vou lhe dar uma revelaçãozinha aqui que você nunca percebeu. Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão de vosso interior rios de águas vivas. Esse texto está falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chega próximo de nós temos a oportunidade de percebermos algo muito incrível. Enquanto uma pessoa física chega perto de você, você vê e sabe que ela está fora de você. O Espírito Santo, quando ele chega perto de você, você descobre uma coisa incrível. Você descobre que ele está dentro de você, se ele mora dentro de você, e você o percebe fora de você. Porque ele é Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Para onde fugirei da face do seu Espírito? Se eu for ao profundo do abismo, o Senhor está lá. Se eu for aos céus, ele está lá. Ou seja, numa linguagem mais fácil, se eu for para a direita, ele está lá. Para a esquerda, ele está lá. Para baixo, ele está lá. Para cima, ele está lá. Em todos os lugares onde eu for, ele está, disse o salmista. Quem consegue entender isso? Nós temos a oportunidade de sentirmos água andar dentro dos nossos corpos. Nós temos a oportunidade de sentir na veia, ao invés de sangue, água. Nós temos a oportunidade de sentir um rio dentro de um braço. Como é que é isso? É só ser amigo dele. Você poder entender o que eu estou te dizendo. Quando ele fala, nós temos a oportunidade de permitir que ele esteja sobre nós, agora não só como uma pessoa, mas como Deus. Nós temos a oportunidade de sentirmos da boca da gente fluir fogo. Pastor, o senhor comeu uma labareda? Não, eu me tornei uma. É diferente. Por isso que algumas vezes, quando nós começamos a falar junto com ele, o seu corpo arrepia. Por isso que quando nós somos privilegiados de recebermos aquele líquido que parece que toda vez que ele chega perto de você, ele deixa um pouquinho mais. Isso chama a atenção das pessoas. Isso faz com que o seu corpo arrepie, pegue fogo, trema. Um tremor tão incontrolável que a gente parece que a gente não consegue segurar. Vocês entendem isso? O estender as mãos para alguém não faz nada se ele não vier fazer. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: existe uma diferença entre o nascer de novo e o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. O novo nascimento, acrescentando algumas coisas que vocês não receberam ainda, esses códigos, o novo nascimento ele é um pouquinho diferente do que algumas pessoas têm pensado. O novo nascimento é diferente do batismo com o Espírito Santo. Muitos acreditam que o batismo no Espírito é quando o Espírito Santo vem para dentro de mim. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: nunca. O batismo com o Espírito Santo não é o momento que o Espírito Santo vem para dentro de você. O momento que o Espírito Santo vem morar dentro de você é quando você nasce de novo. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de você, te dando cidadania celestial. E nesse exato momento que o Espírito Santo vem morar dentro de você, ele altera a sua natureza de dentro para fora. O batismo com o Espírito Santo é diferente do novo nascimento. O novo nascimento te deixa em consonância com os céus. O batismo com o Espírito Santo utiliza a consonância com os céus para te dar habilitação de operação na terra. O novo nascimento está relacionado com o seu contato com os céus. O batismo com o Espírito Santo está relacionado com o seu contato na terra. No batismo com o Espírito Santo você não recebe o Espírito Santo, porque ele já está dentro de você. O batismo com o Espírito Santo você não recebe simplesmente poder, você recebe a autorização para usufruir do poder que já está dentro de você. Por isso que as línguas não é uma prova do batismo, as línguas são uma evidência. As pessoas: pastor, será que eu vou conseguir orar em línguas? Você só vai colocar para fora aquilo que já está dentro de você, se você já nasceu de novo. O batismo com o Espírito Santo é quando você tem a oportunidade de receber sobre você a autorização para exercer poder, para receber poder sobre o seu corpo, para poder literalmente usufruir do poder do reino de Deus. O batismo com o Espírito Santo é a autorização dos céus para que você opere dentro dessa terra com autoridade. Ou seja, não adianta estender as mãos sobre alguém se você não estiver
autorizado para fazer alguma coisa. Talvez você já está autorizado e nem sabe. Existem muitas pessoas ungidas que nem tão pouco sabem que são ungidas. Existem muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo e nem sabem. Hoje os movimentos são esse. Você pula com o pé só, ora em línguas e está batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma procuração do próprio Rei, assinado com o sangue dele, dizendo: em meu nome vai e faz! Imagina se o presidente desse um decreto com o seu nome dizendo: faça o que você quiser no Brasil sem impedimento de ninguém. O que você seria capaz de fazer? Você poderia matar, poderia roubar. Que nem matar e nem roubar seria matar ou roubar, ou ilegal. Quando o texto diz que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, significa que até pecar você pode. Pastor, eu posso pecar e é de Deus? De jeito nenhum. O texto diz que todas as coisas eu posso. Está escrito ou não está? Quando se trata de todas, significa realmente todas. Todas as coisas eu posso, mas nem todas me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quais são elas que eu não vou me deixar dominar? Aquelas que fogem da justiça, do caráter, da realidade do Rei. O batismo com o Espírito Santo ele é completamente diferente do que as pessoas têm imaginado hoje. A pessoa, para ela se sentir batizada com o Espírito Santo, ela precisa orar em línguas. E ela fica tão preocupada com o dom que ela esquece da autorização. A pessoa fica tão preocupada em receber dons que ela esquece de fazer amizade com o doador dos dons, que te deixa à disposição todos os dons, se você tiver um relacionamento profundo com ele. Vou dizer de novo. Um dia me perguntaram: pastor, que dom você tem? Eu falei: do Espírito Santo. Não, eu sei, os dons são do Espírito Santo, pastor. Eu quero saber que dom que o Senhor, Deus te deu. Eu falei: o Espírito Santo. Ô pastor, o senhor não me entendeu. Eu falei: não, você que não está me entendendo. Pedro disse: arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus Cristo, e então recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra dom em grego significa presente, sejam presenteados com a presença dele. Quem tem o Espírito Santo não precisa de dons. Por que, pastor, você não precisa de dons? Não, não precisa. Porque você tem o doador dos dons dentro de você. Quando precisar ser profecia, profecia. Quando precisar ser sabedoria, sabedoria. Quando precisar ser cura, é cura. Quando precisar ser o que for, vai ser o que for, porque ele habita dentro de você. Você entendeu isso? Por amor a Cristo, vire para quem está do seu lado e diga para ele: o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo quer mais ser seu amigo do que você quer ser amigo dele. Ele anseia mais estar com você do que você anseia estar com ele. Ele está disposto a qualquer coisa por você. O problema é: será que você está disposto a qualquer coisa por ele? Não adianta simplesmente nós imaginarmos que dá para se viver na terra sem o Espírito Santo, porque não dá. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos reconectados à realidade dos céus. Nós somos reconectados a receber novamente sobre os nossos corpos glória. Nós somos reconectados aos céus e recebemos de volta o poder que perdemos pela rebelião de Adão e Eva. Nós recebemos novamente aquilo que nos era dado antes do pecado. Aquilo que nos foi reconquistado por Cristo Jesus. Nós perdemos autoridade, perdemos poder, perdemos todas as coisas, até que Jesus venha. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: Jesus na cruz conquistou o acesso dos homens aos céus e o acesso do Espírito à terra. Vira para o seu irmão: o acesso do homem aos céus e o livre acesso dos céus à terra. Ou seja, o homem tem acesso aos céus e à terra. E agora o Espírito tem acesso aos céus e à terra. Cumprindo o que o salmista disse: se eu for lá embaixo, se eu for para cima, ele está lá. Oh, se você conseguir entender isso aqui, eu creio que você conseguiu. É muito importante que saibamos que o batismo com o Espírito Santo é o poder de testemunha. Quando o evangelho do reino for pregado em todo o cosmos, então virá o fim. É isso que está escrito lá? O que está escrito lá? Quando o evangelho do reino de Deus, quando este evangelho, o que Jesus está pregando,
O que o Espírito tem levantado remanescentes na terra inteira para começar a anunciar. Ele não diz, não é o evangelho da igreja fulano de tal, da denominação fulano de tal, e nem do sistema fulano de tal. É este evangelho, esta mensagem for pregada em todo o mundo, em testemunho às nações. Quando você vai ler isso no grego, as coisas mudam um pouquinho de figura. Quando você vai ler isso no grego, você entende, irmão Antônio, que o evangelho ele vai ser pregado com a confirmação da palavra com sinais e prodígios. Ou seja, nós daremos testemunho às nações com a reconexão que fizemos com os céus, recebendo o batismo com o Espírito Santo, que é a evidência do poder de Deus na terra. O batismo no Espírito significa que o poder dos céus está legalizado sobre uma pessoa na terra. Você está com uma habilitação para dirigir carro de fogo, meu querido. Você está com uma habilitação para operar sobrenaturalmente sobre a terra. O batismo com o Espírito Santo te traz de volta poder de operação sobre a terra, vista a cegos, audição a surdos. Todos os milagres necessários para que sejam manifestados, quer sejam eles em milagres, quer sejam eles em operações de dons, ou quer sejam eles em sinais e prodígios, em operações de poder sobrenatural. Eu comentei ontem, eu não sei se as pessoas escutaram, eu vou dizer hoje uma vez mais. Um rapaz bateu de moto ontem, quando fomos comprar uma parte do isolamento acústico aqui. O homem estava lá, morto praticamente. Morto no quesito, não que ele estava morto, eu estou dizendo que ele estava ali desmaiado. Completamente. Conversando com o Francisco, falei, Francisco, me dá uns minutos, deixa eu fazer algo que Deus quer que eu faça. Não pense você que eu chamei os céus inteiros e poder demais sobre o meu corpo, porque eu não chamei. Eu simplesmente trouxe algo. Vira para quem está do seu lado, diga para ele, quem não tem unção, puxa unção. Agora quem tem habilitação dos céus, usufrui do que é seu. Não precisa puxar, ela vem. O ungido nem sempre se sente ungido. O ungido nem sempre percebe que ele está ungido. O ungido nem sempre sente coisas para manifestar unção. Ele usa do que tem. E às vezes nem sabe o quanto tem. Eu senti algo vir sobre o meu corpo simples. Nada de tão extraordinário. Olhei para o moço, quando eu conversei com ele, parece que ele esqueceu de todo mundo, só ficou olhando para mim. Ele deve estar vendo alguma coisa aqui, Jesus. É nós. Cheguei nele, coloquei as mãos na perna dele, liberei algo sobre o corpo dele. E fui sacar o dinheiro que o meu cartão não quis passar. Parece que Deus fez o meu cartão parar e agora eu estou entendendo por que ele não quis passar. Meu cartão nunca deu problema em lugar nenhum. Era fogo puro, era colocar e descer o manto. Meu cartão deu problemas, mais problemas. Eu pensei, falei, não. É para o Felipe conseguir chegar lá e levar as madeiras junto comigo. Se eu tivesse passado, pago, eu teria ido embora e não teria visto o que Deus tinha feito. Eu peguei a moto, fui junto com o Francisco, fomos sacar o dinheiro no banco. Falei, bom, só falta meu cartão não funcionar. Ele falou, vai funcionar, meu filho. Não entendi neca nenhuma, mas tá tudo bem. Eu falei, saquei o dinheiro, tira o dinheiro e vim. Só que quando eu estava voltando de moto, eu vi uma cena meio engraçada. O homem que não estava conseguindo nem se movimentar, já estava sem camisa, pegando a moto, arrancando a moto do lugar, assim, tentando se mexer. Não se esqueça, ele tinha acabado de se acidentar, metido o peito no meio do carro, arrancou um pedaço do carro, amassou o carro. Ele estava se sentindo completamente quebrado. Depois que o poder de Deus passou dentro do corpo dele, ele foi completamente restaurado. Eu só toquei na perna dele. Estão conseguindo entender isso aqui? O poder de Deus, ou seja, o batismo no Espírito Santo, quando ele vem sobre o seu espírito, você tem a oportunidade de receber. Põe uma coisa no seu coração, se você nasceu de novo, você tem o direito do batismo. Você tem direito do batismo com o Espírito Santo, você tem direito da autorização celestial para você operar o reino de Deus na terra. Sem batismo com o Espírito Santo, sem propagação do evangelho. Não existe evangelho de palavra, existe evangelho de poder. Paulo disse, as minhas palavras e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas, ou seja, convencedoras humanas, mas sim em demonstração do Espírito Santo e de poder. Em outras palavras, ele disse, eu sou batizado com o Espírito Santo, queridão, eu tenho autorização dos céus para operar o evangelho com evidências. O texto de Mateus 20, se eu não me engano, de Mateus, está na Bíblia Sagrada, está dizendo que o evangelho do reino, esta mensagem, a mensagem de Cristo, deveria ser anunciada a toda a terra com evidências às nações. É isso que está dizendo em grego. Entendeu? Em evidências às nações. A palavra testemunha em grego, ela traz o sentido de evidências às nações. Não é só Jesus cura, é Jesus cura, veja Ele curando, por favor. Depois de um certo período eu parei de contar muitos testemunhos que Deus fez comigo. Porque eu prefiro que as pessoas descubram, ao invés de ter que escutar somente da minha boca.
Mas mesmo assim ainda conta alguns ainda. O Senhor Deus me pediu para contar um aqui agora. Eu estava dentro de uma cidade chamada Cerejeira, Rondônia, e foi muito forte aquele milagre que eu vi. A moça chegou com o braço paralítico dela completamente torto, assim. E o rapaz olhou para dentro dos meus olhos e falou assim: pastor, eu fiquei sabendo que o senhor ia estar aqui. Eu confesso, eu não sei se ele me conhece ou ele não conhece. Eu fiquei sabendo que o senhor estaria aqui ministrando aqui hoje. E falaram muito do culto de ontem. E é minha última chance, é minha última esperança, é que Deus faça algo aqui agora. Minha esposa já fez tudo, pastor. Esse braço dela não funciona de jeito nenhum. Já passou por todos os especialistas, ninguém conseguiu fazer absolutamente nada. Ela já fez aquele negócio lá, ressonância, é isso? É a mesma coisa, né? É isso? Quando faz para testar nervos, tendões, as coisas todas, eu não sei como é que chama, é ressonância mesmo, não é isso? Eu não sei como chama o exame que o rapaz tinha me dito. Ou seja, ele fez tudo que você podia imaginar e usou todos os tipos de recursos que ele podia ter sido feito para que aquela moça pudesse funcionar. Eu falei: querido, olha, nosso Jesus, ele é simples. Eu impus as mãos sobre ela, ela caiu pelo poder do Espírito Santo. Pau! Ele levantou com a mão do mesmo jeito que antes. Eu olhei para ela e falei assim: filha, o nosso Jesus é simples, simplesmente faça aquilo que você não podia fazer. A mão dela desentortou na frente de todo mundo. Todo mundo viu aquilo. As mãos dela começaram a voltar, funcionaram. O homem não sabia se ele falava, se ele gritava, se ele ficava parado, ele não sabia o que ele fazia. Gente, que sensação incrível olhar para aquilo. Ele ficou ao mesmo tempo que estatuado, gritando, ele não sabia o que ele fazia. Ele ficou completamente desnorteado, estonteado, atônito, completamente atônito. Ele não sabia como agradecer a Deus por aquilo. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: os milagres é a evidência que um novo reino, um novo governo está sobre o ambiente. É o evangelho do reino de Deus em testemunho a todas as nações. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: se você não é batizado com o Espírito Santo, chegou a hora de ser. Isso é muito importante para que saibamos. Estávamos dentro de Cambuquira, nós temos esse DVD gravado, só infelizmente não gravou o final da ministração, que a gente não estava com a câmera ligada. Chegou um rapaz com derrame, desse jeito andando. Trabalhava fazendo unha, aquelas coisas todas. Ele foi livre, pelo menos lutou para ser livre da homoafetividade. E ele chegou com um derrame no corpo, porque afinal de contas, ele se fez alguns certos envolvimentos com coisas erradas. E quando chegamos lá, eu fui orar por ele. O Senhor Deus me trouxeram para orar por ele no final da reunião, várias pessoas recebendo cura. Eu fui orar por ele. O Senhor Deus falou: filho, ore por ele. Decretei aquilo que estava sobre o espírito dele, as palavras, como se aquilo que eu tivesse falado, as palavras pararam em cima dele, assim, parou, ficou parado em cima dele assim. Ele falou: filho, se você primeiro não remover o espírito que está dentro do corpo, de forma alguma o que você disse vai operar dentro do corpo. Eu falei: e tem um espírito aí dentro? Ele falou: tem sim. Eu falei: diabo, eu já te vi em nome de Jesus Cristo. Aquele homem que estava completamente torto, sem funcionar braço, sem fazer nada, fez assim, ó. Endireitou inteirinho, ficou normal. Eu disse: em nome de Jesus Cristo, espírito do inferno, seja removido completamente e leva consigo a doença agora. Saiu de dentro do corpo dele, naquele exato segundo. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: expulsar demônios é evidência de que o governo opera através de você, de que o governo opera através de você. João Batista, no momento de dúvida, ele fez uma pergunta: vai lá perguntar para Jesus se ele é o Cristo prometido e o Messias que tanto aguardamos. Quem se lembra dessa frase? Naquele exato momento eu dei ordem aos ossos, músculos, todas as coisas. Aquele moço começou a desentortar na frente de todo mundo. Começou a mexer na frente de todo mundo. Aquele braço que não funcionava, que estava torto, começou a funcionar. O corpo dele que estava meio caído, boca, essas coisas que ele não conseguia rolar, que não funcionava direito, passou a voltar a funcionar. Ele se desentortou na frente de todo mundo e foi embora andando com as duas pernas que Deus deu, os dois braços que o Senhor Deus deu para ele, funcionando perfeitamente. Todo mundo viu ele embora andando. Infelizmente não deu para filmar, mas quem estava lá viu, porque o evangelho do reino é anunciado com a evidência do governo. Jesus Cristo, para responder a pergunta de João Batista, disse: vai lá e diga para ele que aqui os cegos veem, os surdos ouvem,
os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, e o evangelho do reino é pregado aos pobres. Será que isso te explica alguma coisa agora? Não existe evangelho do reino sem a evidência desse evangelho. Pastor, tem Bíblia para isso? Ou se não tem? João capítulo 8, versículo 31 em diante, Jesus o Cristo, ele diz que João tem maior testemunho do que eu. Porque Jesus disse uma coisa impossível para ele. Quem sabia que existe algo impossível para Jesus, diga amém. Vira para quem está ao seu lado, diga para ele, existe algo impossível para Jesus. Diga para ele, está na Bíblia. Diga para ele, sem religião. O próprio Cristo disse que se ele desse testemunho acerca dele mesmo, o testemunho dele seria falso. Eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me deu para fazer, essas mesmas que eu faço, testificam que o Pai me enviou. Você não entendeu bolhufo nenhuma. Essas obras que o Pai me deu, essas que eu faço, cegos enxergam, surdos ouvem, mortos ressuscitam, leprosos são limpos, são a prova que o Pai me enviou. Se existe evangelho e não existe a evidência do evangelho, então significa que não é o evangelho. Pastor, o senhor pode me mostrar mais um versículozinho bíblico só para poder entender? Pode, abra em Marcos comigo, por favor, 16. Capítulo 16, versículo 15. Capítulo 16, versículo 14, Jesus deu esse mandamento em espírito, essas descrições em espírito. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza do coração. Olha o que Jesus disse, seu bando de incrédulo, vocês não creem em nada. Olha o que Jesus disse para eles. Foi quebrando os códigos do inferno dentro deles, olha. Lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditavam nos que tinham visto, os que já o tinham visto ressuscitado. Depois que Jesus quebrou esses códigos, Jesus olhou para eles e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que creem. Não está dizendo quem anda em santidade, nem tampouco está dizendo quem é mega espiritual, está dizendo quem crê. Ou seja, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberdes alguma coisa mortífera, ela não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui não está dizendo que é ele quem vai curar, aqui está dizendo que você vai curar. Eu lutei contra esse texto aqui durante quase 7 anos da minha vida, para tentar dizer, e o Senhor cura. Não, aqui no texto está dizendo que quem vai curar é você, em nome dele. Por que vai ser você? Porque é você quem recebe a habilitação dos céus, o batismo com o Espírito Santo. Verso 19, depois de o Senhor lhe ter falado, foi recebido aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Verso 20, observe com calma agora. E então os discípulos partiram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor, fazendo com eles o Senhor, que é isso que significa a palavra cooperar em grego, e confirmando a sua palavra por meio de sinais que acompanhavam. Esse A aqui tem que ter crase, na minha Bíblia está errada. Que a acompanhavam. Você não pegou não? Vamos devagarzinho para ver se você pega agora. Então os discípulos partiram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor. Sim. Agora observe um pontinho crucial que vocês ainda não pegaram. Quem estava confirmando com eles? Ou o quê? O Senhor. Ótimo. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra. A palavra de quem? Por meio de sinais que a acompanhavam. Quando a verdadeira mensagem é anunciada, Deus confirma com sinais. Quando a verdadeira mensagem é ensinada, os sinais a acompanham. Não entendeu? Não existe evangelho de palavra, existe evangelho de poder.
Não existe evangelho de blá blá blá, existe evangelho de poder. Por isso ele disse que o evangelho, esta mensagem, a mensagem do reino, seria pregada em todo o mundo, em testemunha às nações. Ou seja, enquanto o evangelho é pregado ao mundo, aos sistemas de governo, todas as nações vão ver os sinais que vão acompanhar a minha palavra, porque os sinais acompanham a minha palavra. Pelo amor de Deus, quem me entendeu, diga amém, pelo amor de Deus. Não existe evangelho sem poder. E uma das coisas que Jesus fez com eles no início desse capítulo foi: bando de incrédulo que não crê em nada, vocês não podem ficar desse jeito, porque vai chegar um tempo que vão indagar vocês para ver se vocês são genuínos ou não, vão testar vocês. A palavra testar significa averiguar se a cópia é exatamente igual ao modelo. Dicionário Webster dos Estados Unidos. Testar significa aplicar pressão para ver se a peça é genuína e igualzinho ao modelo. Se o modelo fazia curas, o mundo vai te testar. Um dia Tom Lee Osborne chegou dentro da Índia e disse: olha aqui para você ver, Jesus cura. Ele: me prova que Jesus cura. Aqui, ó, está escrito aqui que Jesus cura. Ele: ok, aqui no Alcorão também está dizendo que o nosso profeta também cura. Foi quando Tom Lee Osborne fez assim, falou: Deus, eu não entendo o porquê. Eu não entendo o porquê. Eu não entendo o porquê. Foi daquele jeito. Uma manhã de manhã, já é de manhã, é claro, ele teve a oportunidade. Depois eu explico o que é manhã de manhã, tá, gente? Manhã de manhã pode ser dividido em duas formas, eu não estou dizendo besteira. Manhã começa 1h da manhã. Manhã de manhã é a partir das 6h da manhã. Depois se informa, vocês vão ver isso aqui. Pela manhã, para ficar mais fácil na minha fala, aconteceu algo muito interessante. Alguém apareceu dentro do quarto. Alguém tão glorioso, em tanta glória, que ele não conseguiu nem abrir a boca. Tudo que ele fazia era chorar e babar, porque o próprio Cristo apareceu dentro do quarto dele. Ele entendeu o porquê ele não conseguiu fazer tantas coisas dentro da Índia, porque não havia realidade daquele Cristo para ele. Jesus chega nos discípulos aqui e começa a quebrar os códigos de incredulidade, sabe por quê? Porque a segunda frase que ele fala aqui é: quem crer e for batizado, e esses sinais seguirão aos que crer. Quem tem incredulidade não crê. E quem faz a incredulidade ir embora é a pessoa do Espírito Santo. Quem traz a realidade do Cristo é a pessoa do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 diz: ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito. Ninguém vai reconhecer Jesus como Senhor, como seu dono, seu mestre, se não for pelo Espírito Santo. É impossível dizer que Jesus Cristo é real se você não tiver um relacionamento com o Espírito Santo. Você é um mentiroso, uma mentirosa. Não tem como dizer que Jesus, ele é seu tudo, se você nem sabe quem é o Espírito Santo. Não tem como você dizer que Jesus é tudo para você, ele é real para você, ele é o Senhor da sua vida, se o Espírito do Senhor primeiro não for real para você e Senhor da sua vida. O batismo com o Espírito Santo traz a realidade da crença. O batismo com o Espírito Santo faz você ter dentro de você condição de crer, porque você tem habilitação para fazer. Agora chega de falar de mim. Pastor Benny Hinn estava acima de uma tribuna, ministrando. Um índio chegou diante dele e falou assim: você está falando que Deus cura, então me prova. Minha mulher está doente, eu estou doente, assim subconsequentemente. O Benny Hinn fez algo inconsciente. Ele disse: Deus, eu estou pregando a sua palavra. Ele me disse para eu provar. Quem prova não sou eu, é o Senhor. É o Senhor que tem que provar para ele isso aqui. E ele colocou o joelho no chão e pediu para que as pessoas estivessem com ele, começassem a orar. E ele começou a orar. Passado alguns segundos depois dele começar a orar, ele escutou um barulho. Bang! Quando ele abriu os olhos, estava aquele índio de cara amarrada e feia, que ficou o culto inteiro vendo ele de cara feia, mais a esposa dele caída no chão. Passado alguns momentos, que eu não sei exatamente quanto tempo, ele escutou a voz daquele homem, que agora já não mais com uma cara feia, uma feição horrorosa, agora com um sorriso no rosto e espanto, dizendo: milagre, milagre, a minha esposa está curada, olha a pele dela. Sabe o que acontece conosco? Nós temos coragem de pregar o Evangelho,
mas não temos coragem de chamar a evidência em ação. Nós temos coragem de falar que Jesus cura, mas não temos coragem de colocar as mãos e vê-lo curar. Guarde uma coisa no seu coração: a primeira parte para uma cura acontecer é obediência, não é fé. Ele disse: imponharão as mãos. Então primeiro eu preciso impor as mãos para depois as coisas acontecerem. Nós queremos falar do Evangelho, mas não queremos ver a evidência do Evangelho. Nós queremos falar da realidade do Evangelho, mas não queremos que a realidade se manifeste. Temos medo de orar e Deus não fazer. Temos medo de acreditar que o diabo vai nos envergonhar. Temos medo de orar por uma pessoa enferma e ela não ser curada. Temos medo de chegar diante de uma pessoa endemoninhada e acreditar que o demônio não vai sair. Temos medo de um bocado de coisa. Chegou o tempo de sermos batizados com o Espírito Santo e entendermos que temos autorização dos céus para sermos testados pelo mundo e para que todos vejam que a peça é igualzinha ao modelo, que a peça fala a mesma palavra que o modelo e que a peça opera as mesmas coisas que o modelo. Quem me entendeu, pelo amor de Deus? Quando o Espírito Santo está sobre nós, as coisas acontecem. Eu cheguei na casa de um homem leproso. Praticamente o corpo dele carcomido com aquela doença maldita. Pergunta: pastor, o senhor crê? Eu já te respondo sem perguntar: eu não criei no que eu vi. Eu olhei para aquele homem e eu não criei. Porém já existia uma autorização sobre o meu corpo. Que engraçado. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus do céu. Eu falei: Deus, o que queres que eu faça? Ele falou: filho, ore por ele. Ore por um pouco de água. Mande ele beber essa água e tomar banho com essa própria água que ele bebe. Quando eu dei 3, 4 passos mais próximo dele, o Senhor Deus falou: filho, abraça ele. Eu o abracei. Agora eu vou lhe dar uma diferença de fé e unção. São coisas diferentes. Você pode receber milagres por fé e pode manifestar milagres por fé. Mas unção é uma liberação do reino. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você abre a autorização dos céus. Quando você é ungido, aquela autorização ela é duplicada. Quem me entendeu, pelo amor de Deus, diga amém. O batismo com o Espírito Santo é a inicialização da unção. Você já é ungido. A diferença é que conforme você vai se relacionando com o rei, aquela autorização é aumentada. E eu estava sendo treinado naquele momento, eu tive a oportunidade de não usufruir de absolutamente nada de fé, mas experimentar o peso do batismo. Eu cheguei diante daquele moço, e o Senhor Deus falou: filho, abraça ele. A minha alma já começou a gritar: rapaz, tu toca nesse cabra e esse negócio pega em ti? Eu falei: se pegar, são 2 que vão ser curados. Quem está conseguindo me entender? Vire para quem está do seu lado e diga para ele: debaixo da unção de Deus, você crê até na conversão do diabo. Eu comecei a prestar atenção que minha alma estava falando alguma coisa, mas meu espírito já estava falando outra coisa completamente diferente. Passaram-se alguns dias. Aquela doença que nenhum médico deu jeito naquele homem, que vivia com um paninho nas mãos, secando aquele sangue das pernas e do corpo. Meninos, homens, me perdoem, mas imagine você na carne viva, também nas partes íntimas. Que coisa horrorosa. Imagine num calor desse, você em plena carne viva. Se alguém já teve a oportunidade de ficar assado como um bebê, sabe o que eu estou dizendo, mais ou menos. Passaram-se alguns dias, ele foi curado. Não, ele foi curado instantaneamente. As manchas começaram a remover do corpo dele e Deus só deixou uma coisinha nele: as manchas pretas. Como cicatriz. Cicatriz não, mancha, não ficou cicatriz. Mancha que alguma coisa teve ali. Para ser evidência da cura. Uma reunião que nós estávamos tendo na casa, eu vi ele, falei: como é que você está? Meu pastor, perfeito. Ele já sumiu tudo, ele falou: tudinho. Eu falei: arranca a roupa. E cheio de mulher no carro, falei: minha filha, você me perdoa, você é a esposa dele, mas você me perdoa, agora é a hora de glorificar Jesus Cristo, arranca essa roupa toda. Só não deixei ele pelado. Ele abriu o braço assim, ó, limpinho, para frente, para trás, o corpo dele inteiro limpo, para a glória de Cristo. Foi tão fácil pregar o evangelho aquele dia. Vire para quem está do seu lado e diga para ele: uma evidência pode ser maior do que uma linguagem. Eu posso chegar num homem japonês e orar por ele. Eu não falo a língua dele, ele não fala a minha. Mas ele está doente e agora ele é curado. Ele entendeu que a evidência de alguém se manifestou dentro dele. Mesmo que não falamos a mesma linguagem, ele entende o que aconteceu. Louvado seja o seu precioso santo nome. Vire para quem está do seu lado e diga para ele: sem o Espírito Santo, o evangelho do reino não é do reino.
É o evangelho dos homens. Quem entendeu, pelo amor de Deus? Diga mais uma vez: sem o Espírito Santo, o evangelho do reino não é mais o evangelho do reino, é o evangelho dos homens. Eu posso estar recitando o texto de Jesus Cristo, que é o evangelho do reino, mas se o evangelho do reino não é acarretado das evidências do reino, já não é mais o genuíno evangelho do reino. Vire para quem está do seu lado e diga para ele: você não precisa de ter dons de cura para ver Jesus curar, porque o evangelho do reino tem de ter evidências do evangelho do reino. Diga para quem está do seu lado: você só precisa ser batizado no Espírito Santo, no Espírito Santo, no Espírito Santo, no Espírito Santo. Agora diga para o seu irmão assim: sabe qual é o problema? Talvez você já é e nunca teve coragem de crer e não sabe. Todos olhem para mim. Quem já orou por alguém aqui pelo menos uma vez e viu a pessoa ser curada, levante a mão. Vamos de novo. Quem já orou por alguém e teve a experiência de pelo menos ver a pessoa ser curada pelo menos uma vez? É muito importante que você entenda. Quando o seu espírito ele é alinhado na pessoa do Espírito Santo, que ele é responsável por fazer isso. O Espírito Santo, quando você é batizado com o Espírito Santo, você tem a oportunidade de ter alinhamentos dentro de você. Que alinhamentos são esses? A sua fé funciona. Agora imagina a fé funcionar com unção de Deus, com a habilitação do batismo, com a crença no que está escrito, com a sua linha de crença completamente restaurada. Sabe por que nós não vivenciamos o sobrenatural em limites, em níveis ilimitados? É porque somos completamente desorganizados para o lado de dentro. Nós sabemos o que está escrito, mas não cremos no que está escrito. Nós falamos de um sangue, cobre-me, mas nós não cremos que esse sangue realmente está nos cobrindo. Nós falamos de uma unção que não temos consciência, nós falamos de um espírito que nem sabemos quem é ele. Por isso nós não vemos todos os resultados que gostaríamos de ver. Agora imagine a sua fé restaurada, sua linha de crença restaurada. A pessoa te pergunta: você crê em Jesus? É claro. Por que você crê em Jesus? Se eu perguntar isso aqui para muitos, você vai ficar parado, mudo, do jeitinho que você está me olhando agora. Eu creio porque a Bíblia diz. Aí eu pergunto para você: quem garante para você que isso aqui é verdade? Porque os originais, quem que garante para você que os originais são de verdade, meu bem? Sabe o que garante que isso aqui é real? As evidências de um evangelho. Profecias que se cumpriram, milagres que acontecem. Isso prova que aquilo ali é real. Tanto prova que ele é real, que prova que o Pai enviou o próprio Filho na terra. Quando você tem sua linha de crença restaurada, ou seja, você confia no Espírito Santo, sabe quem é Ele, tem relacionamento com Ele, você confia em Jesus Cristo, sabe quem é Ele, tem relacionamento com Ele, você confia no Pai, sabe quem é Ele, tem relacionamento com Ele. Quantas pessoas até o dia de hoje, muitos de vocês podem estar nessa mesma besteira, não sabe para quem ora, não sabe se fala com o Espírito Santo ou se fala com o Pai, ou se fala com Jesus e esquece o Espírito Santo, ou se fala do Espírito Santo e está esquecendo do Pai, ou se está esquecendo do próprio Cristo. Tem pessoas aqui que não sabem nem com quem que fala. Eu sei que eu tenho que falar com o Pai em nome de Jesus. Cadê o Espírito Santo? Onde está você? Tem pessoas que estão confusas até no orar, não sabem nem como funciona. Ou seja, sua linha de crença não está funcionando. Agora imagina a sua linha de crença restaurada, a sua fé funcionando no Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo, ungido com o Espírito Santo. Existe uma diferença de ser ungido com o vaso, ser ungido com o chifre e ser ungido com o Espírito Santo. Saul foi ungido com o vaso. Davi foi ungido com o chifre, que significa a unção de Deus. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Que diferença! O próprio Espírito habitava dentro dele, ou seja, ele não tinha algo do Espírito no corpo. O próprio Espírito habitava dentro dele. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Agora você está com o Espírito Santo dentro de você, batizado com o Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo. O próprio Rei habita dentro de você. Você tem a mensagem correta na sua boca, que atrai sinais e prodígios. Você tem a fé que o Espírito manifesta dentro de você. Você tem a realidade que o Espírito Santo manifesta dentro de você. Você chega diante de uma pessoa que está enferma. Deixa eu facilitar uma coisinha para você. A verdadeira fé não é aquela que você olha e tenta acreditar ou tenta não acreditar. A verdadeira fé, o próprio Cristo ensinou como é que faz.
O próprio Cristo disse que fazia aquilo que viu o Pai fazer. Olha para cá, aprende. Ele fazia aquilo que o próprio Pai fazia. Acorda. Ele fazia o que via o Pai fazer. Era impossível não crer naquilo que ele já tinha visto acontecer. Quem consegue me entender, pelo amor de Deus? Era tão comum o envolvimento com o sobrenatural dele, que era tão simples chegar aqui na terra e manifestar esse sobrenatural. Era impossível dele não crer, uma vez que ele viu. Você viu um cego de nascença, que nunca enxergou, passar a enxergar. Tem como acreditar que milagres não existem? Sendo que você viu. Você experimenta uma cura física no seu próprio corpo. Tem como acreditar que milagres não existem? Sendo que você viu. Agora eu lhe pergunto, é mais fácil crer? Preste atenção. É mais fácil crer depois que você vê ou antes sem ver? Pastor, isso que você está dizendo está na Bíblia? Ah, será que não? Existia um homem que chegou em Jesus Cristo e disse: olha, trouxemos o meu filho aos seus discípulos, eles não puderam expulsar o demônio. Se podes fazer alguma coisa, faça. Aumenta a minha fé. Não foi isso que o texto disse? Foi ou não foi? Quem já leu isso, pelo amor de Deus? Jesus, pois bem, assim como o Pai fazia para eu aprender, eu vou fazer para você. Espera só um minutinho. Demônio, sai! Demônio. Em outras palavras, é como se Jesus olhasse para eles. E agora, crê? Quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você enxerga Jesus como ele foi proferido no Antigo Testamento, como o Pai da eternidade. E você começa a aprender com o seu Pai a ter fé. Você passa a olhar para o próprio Cristo como um exemplo de uma realidade absoluta. Ou seja, se Jesus fez, eu também posso fazer. Você não olha para ele automaticamente como: ah, mas Jesus é Jesus, né? Ninguém nunca pensou isso, imagina. Quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você para de pensar automaticamente para começar a pensar espiritualmente. Você não olha para Jesus pensando: nossa, se fosse Pedro, eu acho que eu podia fazer. Tem que ser alguém diferente de Jesus, porque Jesus, ele é Jesus. O próprio Cristo diz: quem crê em mim fará obras maiores do que eu faço. Chegar-se a um tempo que ninguém vai precisar se achegar ao Pai por causa de mim. O Pai vai ver que vocês me amam, vocês vão ter acesso a Ele sozinhos. Vocês não vão precisar mais de mim para mediar vocês. Vocês vão chegar a Ele direto. Quem tem um relacionamento com o Espírito Santo tem a oportunidade de olhar para Jesus Cristo também como um Pai e ter a oportunidade de aprender com o que Ele fez. Por quê? Porque as ações dele que estão escritas aqui se tornam reais. Completamente reais. Tom Lee Osborne fez um propósito com a esposa dele que ele iria aplicar tudo que estava escrito. Se ali estava escrito: põe a mão e seja curado, então ele ia pôr a mão e ia querer ver a cura. Um dos maiores ministros de cura da terra foi Tom Lee Osborne. Pessoas amputadas entravam lá dentro e pernas nasciam nas reuniões dele. Não preciso dizer mais nada. Fora ressuscitar morto, gente torta, leproso e tudo quanto é tipo de coisa, pessoas de tudo quanto é tipo de enfermidade, acamados de tudo quanto é tipo de forma que você pode imaginar. As pessoas de hospitais, elas assinavam um termo de responsabilidade para levar os doentes lá, cuidando dos sinais vitais deles, para que eles pudessem ter a oportunidade de serem curados. Na maioria das vezes, várias marcas e cadeiras de rodas eram deixadas lá, e as pessoas eram curadas e levantavam de lá curadas. O Espírito Santo tem a capacidade de trazer realidade para você. Agora imagine você completamente restaurado, completamente reestruturado, completamente pronto, se tem como o Evangelho do Reino não ser pregado. Você chega dentro de um lugar, ensina e faz acontecer. Quem consegue me entender, pelo amor de Deus, diga amém. As coisas mudam de figura. Muitas das vezes milagres não acontecem, não é porque a pessoa que quer receber o milagre não crê. É porque nós estamos desorganizados. Quem consegue me entender, por favor? Fiquem todos de pé. Nós te damos louvor, Jesus. Bendito é o teu precioso santo nome. Bendito é o teu precioso e 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 santo nome. Como está sendo o seu relacionamento com o Espírito Santo?
Você trata ele como uma pessoa. Você pelo menos fala com ele. Como é que você quer desenvolver um relacionamento com uma pessoa se você não trata ele como uma pessoa? Você tem fome por causa dele, sede por causa dele? Você consegue entender que sem ele não vai ter como fazer absolutamente nada? Não tem como se relacionar com o seu rei sem ele. Ele é responsável por te transformar em imagem do seu rei. Ele é responsável por todas essas realidades que temos a oportunidade. Ele é a instrumentação dos céus. Ele é a instrumentação dos céus. Você já experimentou orar no Espírito? Você já experimentou vê-lo falar através da sua boca? Você já experimentou vê-lo falar coisas que você nunca estudou na vida? Já experimentou isso? Será que a sua oração é simples? Espírito Santo, ore comigo. Eu lembro de um dia, eu aprendi lendo um livro do Benny Hinn, eu devia convidá-lo, participá-lo do meu dia. E direto eu falava, bem-vindo Espírito Santo, bom dia Espírito Santo. Quem que nunca leu o livro do Benny Hinn, nunca falou bom dia Espírito Santo? Todo mundo já fez isso. E eu não disse uma nem duas, foi milhões de vezes. Porque assim que eu comecei a ler aquele livro, eu tive a oportunidade de ter uma experiência com ele. Absolutamente. E naquele exato momento que eu tive aquela experiência com ele, aconteceu algo crucial comigo. Eu fiquei desesperado para querer conhecê-lo, desesperado para querer me relacionar com ele. Desesperado. Completamente desesperado. Eu convidava ele, eu falava com ele. Aí chegou um dia que eu estava fazendo aquilo forçado. Mas eu queria ter algo com ele e eu imaginava que aquele era o procedimento. Ele falou para mim assim, filho, para de me convidar para entrar na sua casa se você nem acredita que eu existo. Para de me convidar para sentar na cadeira se você nem acredita que eu existo. Você não consegue entender que eu moro dentro de você? Aonde você entra, eu entro. Eu sentava em ônibus e eu queria que a minha cadeira do lado esquerdo estivesse separada para que alguém sentasse, para que ele ficasse sentado do meu lado. Ele falou, filho, eu não preciso sentar do seu lado, eu sento no mesmo lugar onde você senta. E aquilo começou a produzir uma realidade dentro do meu peito. Eu comecei a prestar atenção que ele era uma pessoa irreal. Eu comecei a ter a oportunidade de entrar em lugares e ter a oportunidade de vê-lo adentrar dentro de lugares. Eu comecei a ter a oportunidade de vê-lo me moldar a imagem de Cristo. Eu comecei a ter a oportunidade de vê-lo moldar as minhas vestes, moldar as coisas que eu uso e as coisas que eu faço. Eu comecei a ter a oportunidade de ver ele dizer para mim assim, filho, tira essa regata, não usa não. Na época ainda tinha um corpo ainda fortinho. Ele falou besteira. Aí um dia chegaram para mim e falaram assim, filho, Wagner, você está seco, você está magrelo. E o Espírito Santo me mostrou um homem bem pequenininho. E atrás desse homem pequenininho, um homem tão grande que parecia que ele era 100, 1000, 200 mil vezes maiores do que aquele homem pequenininho. E o Espírito Santo me disse, filho, o que é menor é o seu corpo, o que é grande é seu espírito. Não adianta ser grande no corpo, tem que ser grande em espírito. E assim ele começou a me treinar todos os dias. Quantas pessoas já olharam para mim e disseram assim, pastor, quem é sua cobertura? A minha cobertura é a mesma de Paulo, a minha cobertura é a mesma de Pedro, a minha cobertura é a mesma da igreja de Atos, a minha cobertura chama-se Holy Spirit, chama Espírito de Deus, o Espírito que manifesta o desenho do eterno, o Espírito da glória de Deus. Pastor, onde que o senhor aprende essas coisas que o senhor fala? Com o único professor na Bíblia Sagrada, o nome dele é Espírito Santo. Pastor, da onde vem essas manifestações que acontecem na sua vida? Do mesmo Espírito que se manifestava com o Senhor Jesus Cristo. Pastor, como é que o senhor expulsa demônios? Pelo mesmo Espírito que expulsava demônios junto com Jesus. Jesus disse, se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, então lhe é chegado o reino dos céus. Pastor, como que o senhor consegue ver a atmosfera de um ambiente mudar? É simples, ele só precisa estar ali dentro. Se ele estiver ali dentro, a atmosfera muda. Não sou eu, é ele. Por mais que eu seja ungido ou que seja, é ele.
Pastor, como orar com eficiência? Orando no Espírito. Como orar espiritualmente? Orando em línguas. Pois tu és santo, santo. Pastor, parece que quando o senhor chega num lugar o negócio muda. Quem está dentro de mim tem poder para mudar o ambiente onde eu chego. Pois tu és santo, E se você deixar, santo, Ele está dentro de você e quer mudar o ambiente onde você chega. Aleluia. Aleluia. santo, pois tu és santo. Querido Espírito Santo, nós sabemos que para sermos seu amigo, nós precisamos participar de 2 princípios que já estão escondidos no seu próprio nome. Para sermos seu amigo, a primeira coisa que temos de fazer é deixarmos de ser carnais para sermos espirituais. E termos de nos relacionarmos com o Senhor como pessoas espirituais. Não como pessoas que estão na rua e começam a sentir um arrepio. Ai, aqui não, por quê? Você pode dar um abraço a um amigo na rua, mas não pode receber seu amigo no meio da rua. Você pode dar um cheiro na pessoa que tanto você quer, mas ele não pode se aproximar perto de você. Te tocando o seu corpo, mexendo em você. Pastor, o problema é que eu perco literalmente o controle. É exatamente isso que acontece. Ele é carga elétrica, ele é poder divino. Milagres são manifestações do poder de uma outra dimensão sobre essa terra. Ele é poder divino. O seu corpo é movido por neurotransmissores que carregam eletricidade. Quando esse Deus cheio de poder e eletricidade chega perto de você, a sua musculatura começa a responder os sinais da presença dele. O seu corpo começa a ser guiado não mais pelos impulsos elétricos produzidos pelo seu corpo, mas sim produzidos por quem criou o seu corpo. Você fala, o que está acontecendo com o meu corpo? Se você parar para escutar suas células, elas vão dizer, Ele chegou. Santo, santo, Ele está aqui. santo. E se você o quer, Ele já te quer. Santo, Se você o quer, Ele já te quer. 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 fala para ele, pois tu és santo, santo, Ele vai dar evidência das suas palavras. santo. Ele vai começar a tocar seu corpo agora. Tu és santo, Ele vai começar a tocar seu corpo agora. santo, Agora. 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 santo, santo, Pastor, o que está acontecendo no meu corpo? Ele está aqui. 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 santo, Santo, Santo. santo. Ele está aqui. Pois tu és santo, santo, Pastor, o que eu faço quando Ele me toca? Toque Ele. Se relacione com Ele. Se mova dentro dele e deixa Ele se mover dentro de você. Dê liberdade ao Espírito Santo, porque aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade. santo, santo.
amigo dele chama. Toca, 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 pois toca, tu toca, és toca. santo. Toca, 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 toca. Obrigado, Jesus. Santo, santo, pois tu és santo. Você se torna um portador da glória de Deus. Santo, Você se torna um portador da glória de Deus. Você se torna um portador da glória de Deus. Você se torna um portador da glória de Deus. Você se torna um portador da glória de Deus. Porque você o tem. E é Ele quem manifesta a glória do Rei. E é Ele quem manifesta a glória do Rei. É Ele quem manifesta a glória do Rei. É Ele quem manifesta a glória do Rei. pois tu és santo. Santo. Santo, santo, fala pra ele, pois tu és santo, Obrigado, Jesus. santo, 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 pois tu és santo. Oh. Santo, 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 pois tu és santo, 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 pois tu és santo.